Tá gravando, galera. Parafuso Voador mais uma vez. Hoje com a poeta e mais um monte de coisa. Modelo, não sei, Ju, faz tanta coisa que eu nem sei mais. Ju. É foto, é modelo vídeo. Manequim, não. Modelo. Juliana Blazina, Ju Blazina, poeta de Rio Grande do Mundo agora, né? Fala pra nós. Pedro, te apresenta aí, bonitão. Fala alguma coisa também que eu já tô perdendo o foco aqui. Aí, galera, Pedro Porciúnculo aqui, tentativa de escritor e professor de inglês nas horas vagas. E vocês já me conhecem, o cara ascendente, é isso aí. E a Ju Blazina. Ju, apresente-se à vontade. Primeiro, obrigada pelo convite, meninos. Antes do Parafuso Voador acontecer, eu e o Pedro já tínhamos pré-combinado, né, Pedro, de fazer uma conversa sobre Bukowski para o futuro do pretérito. E aí surgiu, né, se conciliou tudo agora. Querem que eu me apresente, né? Como é difícil a gente se apresentar, né? Bom, eu sou poeta e faço um bando de outras coisas, mas eu sou poeta em todas elas. As outras coisas são tentativas de me expressar artisticamente, com, acredito que um pouco menos de sucesso do que na poesia, mas é isso. Escrevo narrativa também, narrativa curta, né? Conto, já fui cronista por alguns anos no nosso saudoso jornal Agora, no Caderno Mulher. E também sou coeditora do Mazine Feminista Marítimas, nascida aqui em Rio Grande, foi uma iniciativa minha, da Suelen Rubir e da Lidiane Dutra. Agora a gente está se encaminhando para o terceiro volume da Zine, que é aberto para o Brasil inteiro, bem bacana. E é isso, sou autora individualmente agora do meu segundo livro. Meu primeiro livro eu lancei em 2017 pela editora Concha, aqui de Rio Grande, 8 horas por dia, que é uma coletânea de poemas. E agora estou lançando o Toracotomia Caseira pela editora Urutau de São Paulo, também livro de poemas. Contos eu tenho em antologias, não tenho nenhum livro meu. E de poemas também participo de outras antologias, algumas dos filiais do Mulherio das Letras, que é um coletivo bem bacana de mulheres brasileiro e também internacional. Eu participo de uma coletânea que é de Portugal e uma coletânea dos Estados Unidos. E participo mais ativamente da regional, Mulherio das Letras Rio Grande do Sul, é bem legal. Garotas, procurem, é bom, essa rede de apoio é muito importante da gente. E o que mais? E agora há pouco, é muita coletânea, a gente não sei dizer coletâneas. Agora há pouco participei de uma bem legal aqui de Rio Grande, que é o De Labirintos Espirais, 7 poetas de Rio Grande, que saiu pela editora Patuá. Era um grupo que quase todo mundo do grupo fazia parte antes de um coletivo do Palavreiros, que a gente vinha fazendo alguns eventos, se encontrando aqui em Rio Grande. E aí, depois com a pandemia, os encontros ficaram impossíveis e a gente acabou se encontrando virtualmente com a proposta de fazer uma antologia de poemas nossos e que se comunicam, se dialogam entre si. E surgiu esse livro aí. Agora, o da vez, né, que eu estou lançando agora, é o Toracotomia, que está terminando, a pré-venda termina amanhã. Inclusive, quando sair o programa, já terá terminado. Mas ele vai fazer parte do catálogo da Urutau. Então, vai existir, né? O importante é que ele existirá no mundo. E acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada, não. Provavelmente esqueci, mas... Mas é um monte de coisa, né? Parabéns pela memória por lembrar desse monte de coisa aí. Eu tô pensando aqui nos 3, 4 livros que eu lancei na vida, mas peraí, será que esse aqui mesmo? Eu nem sei mais nada. Sim, as coletâneas de contos, né? Eu participo de algumas bem legais. Mas faz falar da editora, que eu ultimamente sou mais vinculada para a minha publicação de contos, que é a Gênio Editorial de São Paulo, que é do Gênio, é um cara muito legal. E participo de contos que são antologias de contos de mulheres, né? De contistas mulheres. Eu sou bem, bem vinculada a essa parte da escrita de mulheres, né? Dessas redes de mulheres. E acho que é isso. Depois, individualmente, rolam os projetos, assim, passageiros, né? De Instagram, eu tinha um Lendo no Caos, que eu comecei o ano passado, mas para mim é muito cansativo essa coisa de fazer vídeos com periodicidade. Eu gosto de fazer quando eu estou inspirada, vou fazer uma videoleitura, mas a periodicidade e YouTube também, a gente tem que estar, né, tem que ter muita disposição para dar conta de tudo, e aí eu acho que eu esgotei. Um ano foi legal de fazer, agora eu estou fazendo assim, quando eu estou afim eu faço.
Aproveitando então, Ju, esse gancho, uma coisa que eu vinha conversando com o Rodrigo, que o Parafuso surgiu mais ou menos uma ideia. Eu e o Rodrigo, a gente fez uma live não, a gente gravou um vídeo para o canal dele, e aí um dos assuntos que eu trouxe foi isso, né, do escritor que hoje em dia tem que ser quase que cineasta, né? Cara, hoje eu estava conversando sobre isso com meu companheiro, com o Jairo, que é ilustrador, né, também, entre outras coisas. Que para mim é muito difícil isso. Eu não consigo. Essa coisa do escritor, do artista de forma geral, que tem que criar uma persona para se vender nas redes e para fazer dancinha no TikTok, sabe? Nada contra as dancinhas do TikTok, até não. A minha contradição, tô falando mal, daqui a pouco vocês vão estar me vendo fazendo uma dancinha no TikTok. Mas a questão é fazer disso uma dependência, né? Uma obrigação do artista. Isso não tem nada a ver, gente. Uma coisa é a pessoa fazer isso porque curte, outra coisa é ser uma obrigação. E é muito difícil, né? Porque as pessoas se tornam. É isso, são pessoas artificiais, é tão distante, realmente. Parece que as pessoas nem querem. Eu que posto, às vezes, umas coisas muito negativas, porque como é que a gente vai ser positivo no meio dessa merda que a gente tá vivendo, gente? É Talibã, é pandemia, como é que a gente vai ser positivo? E aí eu vou ficar lá fazendo... vamos respirar, e amanhã depois da tempestade vem Bom dia, sol. Não dá. Positividade tóxica, né? Total. Eu adoro as mensagens desmotivacionais, né? Adoro. Durma enquanto os outros trabalham, né? Eu achei uma guria, eu não sei de onde que ela é, mas ela é gaúcha. E aí ela faz todo videozinho desses, reels, tudo com humor depreciativo. Esse eu acho. Ótimo, eu esqueci o nome dela, é sensacional. É sensacional. Ela botou umas fotos dela, assim, e aí e ela já tem uma comunidade que interage com ela. Aí os caras vão assim, pô, massa pra botar no cigarro essa tuas fotos, assim, sabe? E ela brinca com isso, assim, sabe? Que vai botar fotos pra botar no cigarro, né? E ela fazendo um bookzinho dela, assim, cara. Muito bom. Mas a gente vê, assim, claro, tem uma galera, né, que vai se identificar com isso, mas de forma geral eu vejo assim, ó, no meu Instagram, que eu uso mais profissionalmente, então, né, uso também muito para divulgar meu trabalho, mas não desse jeito, né, tipo, uma visão, vamos fazer aquele Instagram limpo. A vida não é limpa, a vida não é organizada, a vida é caótica, então para mim tem que ser assim a coisa, né, mais orgânica mesmo. Mas eu vejo que é assim, ó, o fluxo que tem, assim, entra 10 seguidores e 6 vão embora, sabe? Porque eu acho que é isso, esperam uma coisa assim que não vai ser. Uma hora eu vou estar postando que entretém a vida deles, né? Daqui a pouco eu vou estar postando foto de gato, daqui a pouco eu vou estar reclamando, porque... É complicado. É isso, gente, a gente de verdade, né? Mas se tem 10 pessoas entrando e 6 saindo, tá no lucro ainda, né? Mas tu tens uma presença muito boa no Instagram, tu posta uns vídeos lendo teus poemas, tem bastante coisa legal tu ali. Inclusive eu leio os poemas que tu posta, assim, eu acho muito legal, assim, teu Instagram, para pelo menos comparando com o meu ali, está ótimo, tá bem interessante. Só que assim, eu não tenho periodicidade, né? Eu faço agora com a função da divulgação do livro, eu acabei tendo que me comprometer porque tinha um prazo, né? Eram 45 dias de campanha de pré-venda para financiamento coletivo, então eu acabei estabelecendo uma agenda pessoal, assim, né? Pelo menos X vezes por semana eu tenho que estar alimentando. Mas é que às vezes a gente nem tem da onde tirar, né, para alimentar. A gente tá tão esgotado que vai alimentar da onde a coisa, né? E que capa legal o teu livro, né? Sabe por quê? Sabe? Depois... Vou te dizer um negócio. Fala. Desculpa. Depois que eu descobri o que significava toracotomia, eu achei a capa espetacular, cara. Tipo, as ferramentas. Porque ele obriga a pausa, né? Ele obriga a pausa para o leitor pronunciar. É muito legal. Eu botei no Google imagens. Aí, olha só. Tu vê! Agora faz sentido aquelas ferramentas na capa. Pô, achei lindona a capa. Lindona. E a capa foi uma surpresa para mim, porque ela é uma escolha da editora, o autor, nesse caso, não tem influência, e eu tava com muito medo, né, porque por mais que eu confie na editora e que eu conheça as capas deles, que são bem legais, até a gente ver ela, né, até eu ver ela pronta, eu não fazia a menor ideia.
E aí quando ela surgiu foi tipo aquela primeira e aquela mesma. Que alívio, né? Alívio no peito da pessoa. É o Vitor Azevedo, se não me engano. Desculpa se eu errar o nome, porque eu sou bem ruim de gravar nomes, mas eu marco ele sempre que eu posto a capa, que é o artista que fez a capa. E muito legal. E tem outros poemas vários, e eu achei muito legal que ele pegou essa sacada, porque não é só o poema do título, eu tenho muitos poemas que tem ferramentas e utensílios, e colheres, e facas, e alicates. E foi uma coisa que surgiu deste momento de produção que não foi intencional no sentido de direcionado para, né? Foi uma consequência desse meu momento de produção desses poemas que culminaram no livro. Pterocotomia, então este que deu nome ao livro acaba sendo muito representativo, né? Porque o nome seria esse, ou um que não tem nada a ver com isso, que é de outro poema, que quase não entrou, por isso que não foi esse título. Esse era um verso de um poema que era... Também um verso legal, mas não tinha nada a ver com isso. Era o riso de quem não sabe o que fazer com tantos dentes. Era esse, também legal. Seria um nome legal, mas já não teria nada a ver, né? Já seria outra capa, outra coisa. Pô, legal. E é um título que já te acrescenta pelo menos uma palavra no léxico, né? Porque eu não conhecia, eu nem sabia o que é. Tipo, pô, olha só, o que é isso aqui? Já faz um exercício de fono. Já cumpre uma função ali. Eu lembro que eu tive que pesquisar também, né? Tipo, eu vi que a imagem eu entendi, eu acho que é uma coisa médica, né? Mas assim, depois com o livro, e ontem agora essa semana eu lancei uma leitura do poema, o primeiro verso dele já explica, né? Abrir o peito com as mãos, esse espaçador sem aços. Então, o primeiro verso já explica, se abrir o peito, né? Abrir o tórax. Pô, espetacular. Aí a bióloga se comunicando com a poeta totalmente, né? Porque eu sou bióloga, minha formação é na biologia, né? Eu sou bióloga antes não, porque na verdade antes eu sou poeta. Desde sempre. Desde sempre. Então tá. Minha formação é essa. Bukowski, Ju. Então, a ideia principal, eu fiz algumas ressalvas com o Pedro, porque eu sou mais chato, né? Pedro, a Juliana tem uma trajetória de poesia enorme. Ela já escreve há anos. Acho que quando eu comecei a escrever, ela já escrevia. Ou seja, ela escreve desde sempre. Mas aí eu vejo que vocês dois têm um amor muito grande por essa pauta do Bukowski, né? Tanto tu quanto o Pedrão. Ódio, né? Amor e ódio, vamos dizer. Vamos dizer que instiga muito, né? Eu preciso dizer que eu tenho mais amor, e a Ju acho que tem mais ódio. Mas depois que eu falar, talvez eu te contamine de ódio também. Pode ser. O meu primeiro livro, inclusive, o 8 Horas por Dia, tá aqui a capinha dele, a epígrafe dele é uma epígrafe do Bukowski. A epígrafe que abre ele, que é aquela que diz assim, ó, um bom poeta pode fazer uma alma despedaçada voar. E na época desse livro eu era muito leitora de Bukowski, muito, muito, muito. Então tem uma influência muito grande. Tem alguns poemas, inclusive, assim, claramente influenciados por ele. Né? Eu tenho algo também, assim, muito, quer dizer, influenciado, né? Não próximo, mas influenciado, muito influenciado pelo Bukowski. Sempre que eu escrevo um poema, não adianta. Ele é muito curtinho, ele é um haiku meio Kerouac, ou então é uma tripa, assim, Bukowski, que não faz muito sentido nem para mim. Então eu vou largando. Mas não te engana, né? Não te engana com a coisa de que o velho era muito, muito controlador com a sua produção, né? Quando a coisa parece totalmente relapso, é um relapso intencional, né? Totalmente. Tudo tem que ter a intencionalidade, né? Exatamente. A gente pode fazer qualquer coisa desde que saiba do porquê tá fazendo aquilo, né? Poesia e vale tudo, desde que a gente, né, não seja acidente. Até às vezes o acidente também dá certo, né? Já aconteceu às vezes comigo, tipo, eu escrevo uma coisa assim, quando a pessoa, pai, é isso, eu, nem tinha pensado nisso, mas... Pois é, acho que tá faltando intenção na minha poesia, assim, eu nem lembro mais, eu nem lembro que eu escrevo às vezes, principalmente poesia, né, poesia. Tu sabe, Rod, tem um poema teu que me marcou muito, que eu sempre me lembro dele, sempre, eu postei ele algumas vezes, eu sempre lembro dele, que é aquele que fala, índio não come, sabe? O Mim Come. Mim Come, nossa, aquele poema é um espetáculo. Obrigado! Peraí que eu vou lá chorar, já volto só um pouquinho. É sério, eu não sou de rasgar cedo à toa, não. Aquele poema, já divulguei ele umas vezes, eu acho que é um espetáculo. É bem antigo aquele teu poema. Tem muito tempo. Não sei quanto tempo, mas tem muito tempo. Tanto que me marcou, né? Eu acho que é isso. O poema, quando
quando é bom, ele marca a gente, né? E bom, obrigado. Agora eu fiquei assim, agora não consigo mais fazer entrevista. Agora já é. Acabou. Eu lembro uma frase que alguém falou uma vez, eu não lembro quem que falou, me desculpa essa pessoa. Eu não sei se a pessoa falou, se eu li ela, mas essa pessoa disse assim, eu de vez em quando cometo poesia, né? Usou o verbo cometer, né? Então eu estou mais ou menos nessa mesma praia dessa pessoa, né? De vez em quando eu cometo uns atos de poesia, assim. Sabe que para mim, assim, as minhas tentativas de escrever narrativa é por teimosia, porque gosto de escrever narrativa, mas não é a linguagem natural da minha escrita, tanto que a minha narrativa é muito poética, né? Não tem como escapar. Mas a poesia, ela é a minha forma de processar tudo. Tipo, eu tô terminando, espero, por favor, o universo conspire, terminando a minha dissertação em História da Literatura, né, fazendo meu mestrado ali. E até quando eu estou fazendo leituras acadêmicas, leituras teóricas, esse meu conhecimento, esse aprendizado se processa de alguma forma em poema. É um negócio assim, meu cérebro trabalha assim. Eu concordo muito com a Sofia, os textos de poética da Sofia de Mello Breiner Andressen. Ela fala muito sobre o momento poético e a poesia como uma escuta e uma emergência, não como algo intelectual, né? E um exercício quase matemático, como o João Cabral de Melo Neto, mas muito mais como um momento, e ela fala desse momento poético, e para mim, quando eu li aquilo, fez muito sentido, porque eu até posso sentar e escrever um poema, sem estar inspirada e buscar inspiração em coisas que eu li, mas não vai ser não vai ser um poema tão bom quanto aquele que eu escrevo quando eu realmente estou dentro daquele momento poético, aquele momento que a gente está realmente inspirado, que está vendo as coisas, os detalhes das coisas de outra forma, que está vendo a metáfora do mundo, né? E aquele é o momento de escrever, e depois eu mudei, inclusive, a minha forma de trabalhar os meus poemas depois de escritos, porque eu acho que esse é o momento da produção, mas a revisão, sim, a gente pode fazer, eu escreva com vinho e revise com café, né? a revisão, mas aí eu percebi o seguinte, eu já mudei isso várias vezes durante o meu processo criativo. Durante uma época, eu publicava em seguida, mal escrevia e já publicava, porque senão depois eu ficava muito insegura com o que eu tinha escrito e nunca mais queria publicar. Depois eu passei por uma época totalmente inversa, onde eu escrevia e guardava, e levava mais de um ano, às vezes nunca publicava, porque achava que eu tinha que ter um distanciamento do que eu tinha escrito para poder realmente revisar com mais rigor. E aí, depois que eu li a Sofia e vi esse dizer dela sobre o momento poético, fez tanto sentido para mim que eu vi que eu estava estragando os meus poemas com tanta distância, sabe? Porque quando eu dava tanta distância deles e eu voltava para revisar, eu já era outra pessoa, eu já estava em outro momento, então eu estava contaminando muito esses poemas com a minha visão rigorosa matemática, até que não é isso. Até para revisar, hoje eu acredito que eu tenho que estar dentro de um momento poético, também tenho que estar também inspirada para revisar. Mas sim, preciso de uma distanciazinha, né? Eu já não publico mais. Também o problema da gente publicar tudo de imediato é que a gente nunca tem material inédito. É verdade. Na hora de montar um original, na hora de submeter um concurso, na hora de pensar a parte editorial da coisa, a gente não tem material inédito, né? Que fica na ânsia por publicar. Então, hoje em dia, eu consigo segurar um pouco mais. Essa coisa da ansiedade enlouquece, né? Quando eu escrevi, agora faz muito tempo que eu não escrevo poesia. Quando eu escrevia, isso sempre vinha com uma intensidade emocional assim que não era agradável para mim. Talvez eu tenha parado de escrever mais poesia por conta dessa questão. Mas tem que ser agradável, será? Não, mas mas aí já tava que eu não aguentava mais. Né? Aí era uma fraqueza pessoal, assim. Escreve um poema e joga o computador longe. Mas os teus poemas, eles me parecem... bom, tem a ver, claro, com a experiência, com a capacidade e tudo mais, que eles me parecem muito bem controlados, revisados, né? Aí tu comentou agora sobre essa... um pouco pelo que eu entendi sobre esse estado de espírito momentâneo, e isso me lembrou em mim, obviamente, né, essas questões da ansiedade, que eu ficava muito ansioso quando estava escrevendo poesia, mas muito ansioso. E aí essa coisa da publicação na internet também, em mim, era ansiedade. Às vezes eu escrevo uma coisa e penso, vou dar-lhe agora ali no Facebook um trecho. Aí eu consigo respirar e tipo... esse é um jeito. Não vai ser agora. É um meio termo bom, né? E aí... mas a tua poesia me parece muito bem revisada e composta, né? Sabe que assim, tem poemas e poemas. Tem poemas que eu
nem publiquei nunca, porque eu não consegui chegar, ler eles e entender, pronto, ele está uma unidade, ele está feito. E tem poemas que meio que nascem quase prontos, sabe? Uhum. Mas eu acho que é muito isso também, a experiência de escrever e de ler muito poema também, porque eu acho que a gente aprende a escrever, não é só escrevendo, mas é também lendo bastante. Sim. E entendendo o que a gente gosta, né? Entendendo o que a gente gosta, por que a gente gosta daquilo, que às vezes tem coisas que eu gosto que não tem nada a ver com a minha escrita, tipo, coisas mais coesas, como falar de poetas nossos aqui próximos, da Daniela Delias, da Vanessa Regina, que são poetas maravilhosas, que tem uma coesão. Eu não sou uma poeta de coesão, né? Mas então outros poetas mais prolixos, né, que eu gosto de entender, a gente conseguir analisar ele assim, por que eu gosto, o que ele faz aqui que eu gosto, que eu me identifico, né? E com o tempo isso vai se tornando, a gente estuda para depois esquecer o que estudou e isso virar meio automático, né, na hora de escrever. Mas é isso, mas às vezes não é tão fácil não. Às vezes, inclusive, isso eu acho que é bem legal, assim, de dizer, eu posto me arrependendo já, sabe? Eu já posto arrependido. Eu me dou o enter antes do poema chegar na rede, eu já estou arrependido. E aí vira as costas, vai pro banheiro, né? Agora não quero saber de mais nada. Exatamente, não quero nem ver repercussão. Mas as coisas são escritas, elas querem ser lidas, né? Também não tem, a gente escreve o poema, ele precisa encontrar o outro, ele precisa continuar, né, a sua vida sozinho, fora da gente. E isso a gente não tem controle. Eu acho que a escrita tem muito isso de entrega, não é de controle do poema. Por mais que a gente, eu falei isso, da gente escrever e depois voltar, mas depois ele não tem mais controle. E aquilo que para mim não está pronto, às vezes para quem vai ler tá. Para quem vai ler ele está absolutamente pronto, né? Então é muito isso também, lidar com isso. Às vezes o próprio Bukowski, aquele poema que é muito famoso dele, o Bluebird, é um poema que ele mudou muitas vezes durante a vida. Aquele poema tem um monte de versões. Enquanto ele esteve vivo, ele esteve editando aquele poema, modificando aquele poema. E é isso, eu posso não gostar desse poema agora, ele saiu nesse livro assim, no futuro eu vou pensar de novo sobre ele e vou mexer nele. O que me impede de mexer? Né? Tem várias versões deles por aí, pronto. Ainda mais hoje em dia, né, com essa questão do digital, que tu mexe, edita e faz tudo, né? Eu acho que conversa muito com o nosso espírito de época agora. Tem uma poeta super contemporânea, que agora é difícil, ninguém ter ouvido falar dela ainda, a Mar Becker, porque tem sido um fenômeno, vendeu 2.500 exemplares de um livro de poesia no Brasil. Uau! É um fenômeno. E a Mar Becker assim, leiam Mar Becker. Mar Becker é maravilhosa, é uma poeta de verso livre também. Incrível, não quero dar muito spoiler para não perder o impacto assim, da leitura dela. E a Mar Becker, ela publicou Mulher Submersa o ano passado, eu acho, pela mesma editora que eu estou saindo agora, Brutal. Foi muito legal porque ela foi trazendo o processo dela contínuo nas redes. Ela publicava o poema ainda em fase de construção e depois publicava outra versão do poema e foi mostrando essa produção e foi muito, muito legal. Porque é isso, né? Nem sempre é uma coisa que é rápida, é instantânea, é um processo e se a gente der mais tempo, vai mexer de novo. Né? Até entregar, vai mexer de novo. Né? Até ele estar no livro, a gente vai achar que tem o que mexer. Então é meio que uma decisão dessa publicação, né? A gente decido que vou entregar ele agora como ele está. Né? Uau! Eu não sei se com essa sensação de inacabado, porque para mim o poema ele é uma tentativa de acessar a poesia, como a música é uma tentativa de acessar a poesia, como uma atuação cinematográfica é uma tentativa de acessar a arte de forma geral. Às vezes a gente consegue, às vezes é um quase. Na maioria das vezes, para mim, é um quase. Eu publico aquele poema com a sensação de quase, mas o poema em si, eu acho que eu nunca, né? Nunca vou conseguir alcançar o poema em si. E hoje a gente evidencia muitos quases por causa da publicação na internet, né? A gente talvez perca o controle um pouco disso. O filtro, geralmente é nosso só, né? E aí a gente vai ver o que acontece depois que publica, né? Isso é muito louco. Tu estava falando do acessar, né? E isso me lembrou como eu tento acessar, como eu vejo esse lugar, né? Eu imagino como se fosse exatamente um lugar, como, não espiritualmente falando nem nada, mas é como se fosse um outro plano que a gente conecta um fiozinho. Eu entendo a poesia assim também, sabe? Essa tentativa de acessar como se fosse uma mão esticada naquela imensidão que não tem como segurar uma porção. A gente tenta pegar uma porção dela, mas ela escapa, né? Que nem segurar a água.
Mais ou menos essa. Olha, poeta conversando assim, a gente começa a falar por metáfora. É como uma coisa... que diz isso sempre, né? Que uma coisa fluida, assim, que comigo é como se fosse com o ouvido, sabe? Eu acesso com o ouvido o poema, é bizarro. Eu escuto aquilo, aquela frase, aquela coisa, e dali vai montando, né? Quando eu consigo cometer um poema, vai montando. Assim. Eu não sei se eu já li poema teu, Pedro. Faz horas que ele não publica nada, muito tempo, inclusive. Ele poema, muito tempo. Narrativa. Ele tinha vou falar por ti, vou te entregar, porque diga. Ele tinha um blog. Agora eu quero esse poema na minha mesa agora, Pedro. Ele tinha um blog, o Anarquink, mas faz muito tempo que ele não publica mais nada lá. No blog Anarquink, bom, os blogs, eles praticamente morreram, né? Sim. Então acho que eu abandonei o barco quando o Titanic estava já aqui assim, né? Quebrando no meio. Aqui, eu também abandonei. Eu comecei por blog. Minha autopublicação de poema foi por blog. E tinha muito esse caráter também de tentativa, de experimentação, que postava coisa inacabada e depois mexia. E tinha muito isso, assim, coisa de mais de 10 anos atrás. Começou a não ter tanta visibilidade. E aí virou Facebook, agora o Facebook também tá morto, né? Postar coisa no Facebook, eu nem sei porque que eu perco meu tempo. Porque é isso. Mas eu tentando, né? Eu sou velhinho de Facebook. Eu não, o Instagram tem muita imagem, assim, eu não tenho muita imagem para postar. Às vezes eu fico andando pela casa e penso, vou postar uma foto de umas coisas. Aí eu tiro umas fotos terríveis e não posto nada. mas lá no Anarquink eu tinha era exatamente isso. Só que eu tinha um pouco o jegue aqui. Não tinha nem uns 6 meses escrito, ele já achava que podia escrever uma coisa e postar sem nem revisar, né? Então eu já botava ali as coisas. Não, pior que era narrativa, né? Poema ainda fica naquela, assim, tipo, tu larga, né? Tinha narrativa ali também, então tinha muita narrativa ruim. Tem umas coisas que eu gosto da ideia, que eu carrego comigo até hoje, assim, que um dia eu vou tentar transformar em alguma coisa. Mas tem uns poemas ali que se é bom ou ruim eu não sei, mas só sei que para alguns eu olhei e fiquei pensando, caralho, como é que eu consegui escrever isso, cara? Só. O distanciamento temporal às vezes traz essas surpresas boas, nem tudo é ruim, né? Às vezes mas também, às vezes acontece aquele também, tipo, o que eu fiz aqui? O que era isso aqui? Hoje aconteceu um negócio muito inusitado, assim, uma menina que eu nem conheço pessoalmente, que ela também é das artes, publicou uma foto que ela fez super legal, com um poema meu que eu nem lembrava que eu tinha escrito, porque é um poema muito antigo, mas aí eu lembrei que eu mandei ele para um card de um outro canal lá de divulgação, desse do Mulherio das Letras. E ela fez esse trabalho de relação dela com o poema, eu pensei, que legal, né? Para mim esse poema eu nem lembrava mais, não dava nada por ele, e ela fez uma leitura tão bonita dele, sabe? E é isso, a coisa tá aí, ela existe pra gente. E também tem acho que o grande mérito da época dos blogs, dessa experimentação de postar coisas sem revisar, eu também tenho, assim, ó, erros, assim, ó, vergonhosos. Tem. Todo mundo tem, né? A Elisane tem, já pensei, ele viu. Não viu. É que assim, ó, quando a gente começa a falar de poesia, a gente tá ouvindo o outro pensando em si, né? E eu tentei pensando, aquela vez eu postei aquele negócio por termos, fotoconjugação. Mas eu acho que tem o mérito da coragem, né? Que era de se lançar, de se mostrar, de botar a cara a tapa, e eu vejo que hoje em dia tem os jovens, né? Pela Zine eu vejo isso. Ainda é uma dificuldade que não mudou, mesmo com toda a facilidade de se divulgar, as pessoas têm muito medo de mostrar, muito medo de tentar, de ir atrás, de submeter trabalho a uma chamada de publicação. Não tem outro jeito a não ser isso. O que a gente vai receber? Porra do não, tá? Engaveta de novo e espera a próxima oportunidade e vai indo, é isso. É uma questão de espírito do tempo também. Eu não sei até que ano o Blogger foi forte, mas quando a gente começou a usar Blogger, eu comecei a usar em 2007. A internet não tinha esse caráter tão... de rede, né? Assim, profissional, essa coisa do teu vídeo precisa ter edição, legenda, era tudo muito solto. Era toscão, E a gente ia com fé, assim, vou postar meu poema aqui, tinha
15 visualizações no blog e o cara ficava, caraca, velho, 15 pessoas leram isso aqui. Consegui 20 inscritos. Vai, era uma coisa de louco. E eu não consegui superar isso ainda, né? O amador mora em mim com uma força muito grande, assim. Mas em mim também, sabe? Esse meu projeto do Lendo no Caos, ele se chama isso porque eu trabalho ali com a anti-estática e a anti-estética também. É uma coisa assim, é postar e é postar ruim mesmo, porque eu tô gravando de casa, meu celular é ruim, tem barulho, tem criança, tem gato, tem vizinho barulhento. E é isso, a vida tem ruído. Eu acho muito artificial, essa coisa tudo muito limpa, muito plástica. Então é isso, eu acho que essa parte do abraço, seu caos, né, também. E é essa tentativa que mora em mim. E na época dos blogs também tinha muito, para mim, pelo menos, foi o grande começo das coisas, as oficinas online, que me pareciam muito mais presentes do que eu vejo hoje. Hoje tudo envolve grana também, né? Participar de uma oficina, te inscreve, paga. Um monte de grana, inclusive. E não tinha muita coisa, assim. Claro, eu conheço várias iniciativas legais que não envolvem grana nenhuma. Mas tem também essa, né? Do tipo, eu fico muito louca com a coisa da escrita curativa, né? Que tem hoje essa propaganda. A escrita curativa, gente, isso aí é band-aid, isso é farmácia, não é poema. Literatura é outra coisa, literatura é desacomodar, é fazer doer mais, não é fazer curar. Sabe? Se vai curar depois, aí é um efeito colateral, não é o objetivo, né? Mas eu fico muito louco com isso. É diarinho, só fazer um diário. Querido diário, hoje eu me fudi. Tem o seu mérito também, mas isso não pode ser, né? Como literatura, tudo vai, tudo é válido, mas dizer que, tipo, é isso, né? Vou te ensinar. Eu acho muito difícil, já dei oficina, inclusive, tu fez, né, Pedro? A oficina. Fiz. Nem lembro a oficina de fazer poético, mas eu acho muito difícil. Eu posso trocar experiência, posso falar da minha experiência pessoal, trocar figurinha, mas eu acho muito difícil ensinar alguém a escrever poesia. Narrativa tem mais técnica, né? Poesia também, óbvio que tem técnica, mas eu acho que é muito difícil, porque ou vai te acontecer ou não vai. Eu não acredito nessa poesia cerebral, como existe muita gente que faz e que é legal, mas para mim não funciona assim. Eu vou estar sendo falsa, eu vou estar sendo hipócrita se disser para alguém que assim, ó, vou te ensinar aqui o A mais B, tu vai repetir, vai sair um poema. Vai ser um poema, mas vai ser o teu poema, vai ter a tua identidade ali, vai ter o que tu quer dizer ali, sabe? Então, acho que é muito mais trocar experiências sobre processos. Eu acho muito mais fácil ensinar, e realmente isso precisa ser ensinado, sobre como se lançar no mercado editorial, como participar, porque isso sim é ensinar o caminho das pedras para as pessoas. Mas do escrever um poema, cada um vai encontrar o seu caminho sozinho. Isso não acredito que eu não posso ensinar. Eu acho que é uma coisa mais de tu ler, né? Quanto mais poemas tu lê, mais diferentes, tu vai achando uma coisa. Assim. Eu leio muita poesia. Eu não consigo me considerar muito poeta, porque eu leio pouquíssimo de poesia. O que eu mais li foi Bukowski e o Kerouac. E em segundo lugar vem vocês, tu, a Dani, né? Principalmente vocês. Para mim, ele tá aqui, esse canalha aqui também, lê algumas coisas dele, mas isso, assim. Eu fiquei olhando para cima, pensando, de quem que ele tá falando? Então é mais isso, assim, eu não sou muito poeta, apesar de gostar. Eu acho muito legal, eu tento escrever porque eu acredito que é muito importante para a narrativa também, né? Eu vou te dizer uma coisa, o Bukowski era uma influência maior para mim quando eu não tinha lido tantas coisas assim, sabe? Não, é uma experiência pessoal, assim. A coisa de 12, 13 anos atrás, mais do que isso. Além dos clássicos de poesia brasileiros, que eu já tinha lido bastante, o Augusto dos Anjos é a minha primeira grande referência lá, menininha na escola, 11 anos, Juliana, indo na biblioteca, pegando o Augusto dos Anjos, assim, sabe? Tipo, acho que foi o primeiro poeta com o qual eu me identifiquei, porque até então as poesias não significavam, não conseguia me identificar, não criavam uma relação como eu criei com o Augusto dos Anjos. E depois, quando eu encontrei, e foi por causa aquelas edições pocket da LPM, que eram baratinhas, né? E saiu O Amor é o Cão dos Diabos naquela coleção. Eu tenho esse. Eu tenho essa aqui, tá aqui, ó. Essa ediçãozinha é essa aqui. Olha! Gente, se eu abrir ele, assim, ó, sem marcar, ele abre no meu poema favorito. Isso aqui é o estouro, né? O The Crunch. O estouro, ele já abre sozinho, porque ele tá tão marcado no que ele abre sozinho nele, assim.
E foi esse aqui, foi o primeiro. Aí depois daqui eu comecei a ler toda a narrativa dele, e de uns anos poucos para cá começou a sair no Brasil várias outras coletâneas de poemas do Bukowski, né? Começou a ser lançado várias, aí eu tenho umas quantas. Eu gosto muito, muito, muito dessa daqui, que essa daqui não é, essa aqui é uma coletânea feita aqui, não, é uma tradução de um livro de poemas dele, que ela é bilíngue. Essa aqui. Sim. Maldito Deus arrancando esses poemas da minha cabeça. É lindíssima e ela reúne, assim, realmente o que para mim é a nata. Nem o poema, nem o livro que ele mesmo, que eu acho que é esse que tu estava aí, não é, Pedro? Esse aqui? Não, As Pessoas Parecem Flores Finalmente, que é o livro que ele mesmo selecionou os poemas, né? Esse aqui eu gostei bastante. Foi já na década de 70 e ele mesmo selecionou, acho que foi esse, ele mesmo... Não, foi aquele outro que é um foguinho na capa, eu acho. Que eu tenho ali também. Mas esse aqui não, esse aqui reúne realmente os poemas, tanto que ele tá... Eu agora tô tirando marcadores dos livros, que eu marco tanto que depois perde sentido, sabe? Eu marco tanto que eu me perco entre os marcadores. E foi esse aqui o primeiro que me, assim... Esse foi o meu primeiro também. Minha cabeça explodiu quando eu li esse livro, né? O Amor e o Cão dos Diabos. E eu vi que, então, poesia pode ser assim. Poesia pode ter esse caráter mais narrativo e cotidiano, né? E ainda assim, então eu posso chamar o que eu faço aquilo, então o que eu faço também é poesia de verdade, sabe? É muito legal se deparar com isso, tipo, puxa, escrevi um poema, cara. Eu sempre escrevia narrativa, escrevia poema, mas assim, né, achava que era muito hobby, quando as pessoas dizem hobby, né, eu acho assim, porque o hobby, quando a gente fala do hobby, a gente está falando de fazendo o binômio hobby e trabalho, né, como se tivesse que ser uma dessas coisas, e poesia é outra coisa, né. Mas é difícil para as pessoas perceberem isso. Aqui em casa, meu filho chega, pai, tu tá trabalhando? Não, filho, eu tô escrevendo. Então, olha só, vou te falar uma coisa. Assim, né? Não tem. Mas então. O Jimmy gosta muito, meu filho gosta muito de fazer aspas assim com o dedo. Esse trabalho aí. Mentira! Terrível. Como é que faz aspas com o dedo? Já terminou esse trabalho aí? Essa percepção, ela é geral, né? É difícil. Às vezes é difícil porque o tempo livre que tu tens para escrever, as pessoas vão querer ocupar ele de alguma forma. É assim mesmo. Cara, assim, experimente ser mulher no mundo, sabe? Vou te dizer, se tu tá achando ruim, meu amigo, experimenta. Porque... Olha, eu posso dizer que eu sempre tento escrever personagens mulheres, né? Então eu tento fazer esse exercício, sabe? Eu vou conversando com amigas e tudo mais sobre problemas, né? E aí, quando eu faço uma personagem mulher, eu tento colocar esses problemas, essas abordagens. E é difícil mesmo, cara. É muito difícil. Ser mulher é muito difícil. Vamos voltar ao Bukowski aqui. O Bukowski, primeiro que assim, né? Eu acho que a grande problemática é essa. Não tem como a gente, com o olhar de hoje, ler Bukowski e não se incomodar com uma série de coisas. Ele é o macho tóxico exemplar perfeito, encaixota e carimba, sabe? Sim. É isso. Mas, assim, a poesia dele e a narrativa dele são duas coisas, para mim, são dois mundos distintos. São dois mundos muito distintos. Me parece, com o conhecimento que eu tenho dele, de tudo que eu li dele, né, dos biógrafos, das mulheres dele, dos depoimentos das mulheres dele, que ele na poesia é muito mais autêntico do que na narrativa, sabe? E, assim, o que me instiga muito é esse caráter incoerente, falho e muito humano, sabe? Que eu acho que é isso. Ele é um cara, assim, que a vida esmagou desde o início. Ele teve um pai violento pra caramba, o pai dele batia muito nele, fazia violência psicológica, batia na mãe dele. Depois ele teve aquele problema, né, que marcou ele muito, a adolescência dele, ele é um cara muito antissocial, tinha problema de acne, sim, mas quando a gente fala de acne, não é ter muitas espinhas, é ter que ser internado, ser hospitalizado para fazer tratamento, porque está com o corpo inteiro coberto de acne, era este nível de acne dele, que deformou a pele dele para sempre. Então ele foi um cara assim, que até os 24 anos ele era virgem, e a primeira experiência sexual dele foi com uma prostituta. Depois ele conheceu a Jane, que é uma figura assim, né, na vida dele, muito marcante na obra dele, com 26, que era uma mulher bem mais velha do que ele, tão decadente quanto ele ou mais, aquela pessoa também que tinha sido mastigada e cuspida pela vida. A Jane é a baixinha? Na verdade, tem uma foto que rola muito por aí, que é dele com uma mulher na frente de uma geladeira, que dizem que ela não é ela. Aquela era uma fã que foi visitar ele no dia do aniversário dela, e ela tem
um jeito meio de bêbada, decadente na foto, as pessoas acham que é a Jane. Eu não achei foto da Jane, nem nesse livro tá. que tem da biografia. Não, porque ele foi casado com uma mulher baixinha, mais fortinha. No fim da vida, assim, uma que ele foi casado, que ele se relacionou, que era bem mais nova do que ele. Qual delas era? Deixa eu ver se eu tenho aqui. A Amber, que era 30 anos mais nova do que ele, que era uma bem pequenininha. Mas é que ele era um cara grande, né? Então as mulheres com quem ele se relacionava pareciam pequenas perto dele. Ele era um gigante, como elas dizem, um cara grandão, né? E então é isso, esse cara assim que passou a vida em subempregos, muita coisa do que ele fez que tornou ele famoso, ele só fez para conseguir dinheiro, como ele escreveu muito tempo para revistas pornográficas porque era o que dava grana, porque ele trabalhou nos Correios por aquele tempo todo, né, que o Cartas na Rua, que é um dos livros que eu gosto muito. É o primeiro romance. E eu gosto muito. Eu gosto muito. Aí ele já tem, assim, tudo que vai se repetir nas outras narrativas dele, né, do estilo, do humor dele, o humor muito ácido dele. E ele começa ainda, a primeira frase aí começou como um erro, né? Genial. Que eu ouvi falar que estavam contratando alguém e era outra coisa, foi para lá, né? E ele trabalhou por muito tempo. E assim, ó, as pessoas idolatram, me irrita, ainda brinco com o Pedro que eu gosto do Bukowski, o fandom é que fode, né? Porque tem aquela guria comediante, agora eu me esqueci o nome dela, que eu já disse antes que eu sou péssima com nomes, que faz muito aquele personagem que ela desenha em bigode e fala: adoro Bukowski. Este cara esquerdista, o leitor de Bukowski, é isso que me faz nem dizer que eu gosto de Bukowski, sabe? Eu não quero esse comunismo, não quero distância. Porque é isso, as pessoas idolatram pelas razões erradas. É um trecho de um poema que aí tu vai ler o poema inteiro, como aquele... jamais confie em alguém que não... Como é que é? As pessoas que não enlouqueceram, que vida de merda elas tiveram. Esse poema inteiro ele é um espetáculo. Esse verso sozinho não significa nada. Tá? E outras coisas várias, como o Notas de um Velho Safado, que ele escreveu por muito, foi a coluna que deixou ele... O primeiro sucesso que ele teve foi essa coluna, que era numa revista, e é muito bizarro que assim, os editores, o pessoal da revista era hippie, isso era nos 60. E o Bukowski abominava. O Bukowski abominava tudo, ele era aquele cara niilista pra caramba. E inclusive, as pessoas próximas dele dizem que se ele tivesse alguma inclinação política, seria fascista. Né? Então, assim, ele é um cara que ele não tinha, porque ele queria que tudo se fudesse, assim, sabe? Foda-se tudo, o mundo é essa merda aí mesmo. E, ao mesmo tempo, a incoerência grande é que na poesia dele tu vê uma esperança tremenda, tu vê uma sensibilidade tremenda, sabe? Como Coração Rindo, ou O Estouro, que é o poema que eu falei antes, que eu amo de paixão. Ao mesmo tempo que ele está fazendo um poema sobre a ruína das coisas, sobre esse mundo arruinado, sobre as pessoas não serem boas umas com as outras, ele termina dizendo que tem que haver um caminho sobre o qual ainda não pensamos, sabe? E isso me arrepia, assim, falar. Porque eu acho que é isso, né? Como alguém vai ser poeta sem ter alguma esperança, sabe? Eu acho que é exatamente isso que eu gosto. E nas narrativas... não é biografia, é autoficção. A autoficção ela é essa mistura das experiências biográficas, das experiências bibliográficas também, né? Sim. Misturar tudo que tu leu junto, mas das experiências de vida, experiências biográficas com a invenção de si mesmo, né? E aí ele criou essa persona, e essa persona, as leituras públicas mesmo, que tornaram ele também uma celebridade, ele fazia porque ele precisava de grana. Para ele deixar os Correios, o John Martin, que foi o editor dele por 30 anos, ele conversou com o John Martin e disse: olha, eu preciso de $100 por mês para poder deixar aquilo lá, já estava mais velho, já não aguentava mais, e para poder deixar aquilo lá, e era assim, um cara muito louco, vírgula, né? Ele era um cara super controlado com dinheiro, nas contas dele, ele nunca deveu nada para ninguém, nas contas dele ali ele botava, ele tem tanto para aluguel, tanto para bebida, a pensão da filha, isso aqui, e era tudo controlado, então ele precisava de $100 por mês para viver o mínimo, e aí ele, para ganhar uma grana por fora, começou a fazer essas leituras públicas, tem vários vídeos dele lendo no YouTube, a gente acha fácil, a voz dele lendo é uma coisa assim, que hipnotiza, as leituras dele são hipnotizantes, e ele odiava fazer isso, porque ele chegava lá e as pessoas não queriam ouvir o poema, elas queriam um show, elas queriam ele bêbado, gritando, queriam que ele xingasse todo mundo, queriam um espetáculo, era isso que elas queriam.
E aí, até chegar nesse ponto, elas não ficavam satisfeitas. Então, era uma coisa assim, se criou esse mito dele, e ainda se idolatra, se romantiza um cara que tinha problema com álcool, né, se romantizar o alcoolismo. Cara, o cara tinha esse problema porque ele era um fudido, um cara que não recebeu amor. Uma coisa que eu acho muito interessante é que assim, ele tinha muitos amigos de longa data por carta, se correspondia com muita gente. Vários relacionamentos dele amorosos começaram com essa relação por carta. E aí, quando as pessoas finalmente iam conhecer ele pessoalmente, ele arruinava tudo. Sabe? Depois de anos correspondendo com alguém por carta, sendo um cara mais sensível, mais vulnerável, ele arruinava tudo, ele ofendia as pessoas, ele falava merda, ele tinha essa coisa autodestrutiva, sabe? De não conseguir manter uma relação. E não é porque isso fosse legal, é porque era uma falha mesmo, né? Sim. O cara precisava de tratamento, na real, né? Yeah. E era isso, assim, eu acho que na poesia a gente vê a parte mais vulnerável mesmo, a gente vê, ele se deixa se mostrar mais vulnerável na poesia. Tu falou aí, Ju, do espetáculo deles, né, de as pessoas quererem ser xingadas e tal, né? Eu vi, enquanto tu foi falando isso, eu fui vendo, puxando pro hoje, né? Então é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando ali no início, né, sobre o que a gente faz, a gente tenta fazer para aparecer agora, essa maravilha que é de tentar fazer vídeos e coisas no Instagram e outras redes sociais, né? É o espetáculo, né? O espetáculo é isso, de repente as pessoas querem ser xingadas, né? De certa forma. Elas não querem ler o teu poema. É uma prostituição, tem muito essa prostituição, né? Tem um poema dele que eu gosto muito, que tem nesse livrito aqui, O Amor é Quando os Diabos, que é aquele poema que ele escreve, deixa eu ver se eu acho ele aqui pra... Ele escreve, é bem no início da segunda parte, não sei se eu marquei. Ele escreve ele todo fininho, assim. Que esse poeta andou bebendo e o poeta vomita dentro do piano. E aí, no final desse poema, ele diz assim, mas ele é como qualquer um de nós, ele vomitará em qualquer lugar por dinheiro. Sabe? E é isso, sabe? As pessoas ainda estão vomitando em qualquer lugar por dinheiro. Sabe? E tem também, não é julgar como se fosse o dinheiro pela obsessão, não, é porque por sobrevivência, a gente tem que sobreviver, a gente tem que ter comida, tem que pagar as contas, e é isso, né? Como viver, eu, por exemplo, eu vivo para arte, mas eu não vivo de arte, sabe? Tem um poema meu que não é que as pessoas façam uma interpretação errada, é que elas interpretam de uma forma mais bonita do que eu digo assim, quem seríamos nós, não fosse o frio, o quarto escuro, não fosse a pressa, não fosse o muro, nos pedir um pulo na incerteza do chão. Talvez nós fôssemos melhores, não quer dizer que quem seríamos nós, talvez nós fôssemos piores, mas nós fôssemos melhores também. A pessoa é tão achatada pela vida. Na poesia não quer dizer que o cara só é um bom poeta porque foi achatado pela vida. Desculpa, gente, engraçado. Tem que rir mesmo, né? Mas assim, quem disse que eu não poderia escrever melhor se eu não precisasse me preocupar como vou me sustentar, como eu vou pagar os boletos, né? Se eu pudesse escrever e ser o Bukowski mesmo, ainda em vida, conseguiu ter notoriedade, conseguiu ter muita grana pelo que ele escrevia. E continuou escrevendo muito bem. Os melhores poemas dele que ele escreveu pro fim da vida, ele ganhava muita grana com royalties de livros. Na Europa, quando ele foi traduzido para a Alemanha, ele começou a ganhar muito mais grana com os livros lá do que os livros que ele vendia nos Estados Unidos. Depois, as adaptações cinematográficas, que teve do Barfly, desse livrinho aqui também teve uma adaptação. E ele começou a ganhar grana e continuou escrevendo bem. Então, viver confortavelmente, não ter que se vender para o sistema para... Parou de fazer leituras que ele odiava no fim da vida, parou, não precisou mais. Você vê como ele odiava tanto que era porque precisava, né? E continuou escrevendo bem. Então, quem seríamos nós, né? Talvez fôssemos melhores até, melhores poetas, melhores pessoas, né? Menos amargas. Porque postaria menos mensagem desmotivacional, talvez. Menos noção de que o mundo é uma merda, esse tipo de coisa, né? Ou essa noção, né? Essa noção, mas conseguindo sair da cama, né? Às vezes. O Bukowski é um caso raro, assim, de um escritor que tem essa estética underground, assim, digamos, né, por falta de uma palavra melhor, que consegue alcançar notoriedade e dinheiro, assim, pelo menos até onde vão os conhecimentos, né. Eu acho que eu conheço ele e os Beats, mais alguns aí. Então, o Ferlinghetti era editor, né. Inclusive o Ginsberg foi muito próximo do Bukowski. Não sei tanto sobre. Não sei tanto sobre. Fale, eu sabia da relação dele com o Kerouac, assim, não posso.
Pois é, não, com ele foi, o Gimli foi um dos poucos, e o Cassidy também foi um dos poucos que eram amigos, o Cassidy morreu cedo, foi um dos poucos que eram amigos do Bukowski, pessoais. Mesmo o Bukowski tentando estragar tudo, né? Porque, outra coisa, mega homofóbico, assim, ele se dava com os caras. Foi o Hal, eu acho, que eu sei que ele tem assim uma passagem que ele, nem me lembro agora o nome do Hal, que ele chamava ele de Prince Hal. Teve uma passagem que ele ia, quando ele publicou, qual era o livro que ele publicou? Não era Mulheres, era um de poemas, um dos primeiros poemas que ele ia dedicar a ele, chegou na hora, mudou de ideia, porque podem pensar que nós somos amigos. Sabe? Essa coisa bem problemática, assim, do cara que tem uma masculinidade muito frágil. Né? E era isso, assim, a história dele é permeada por essas demonstrações assim, de violência, de agredir as mulheres com quem ele se relaciona fisicamente, além dessa coisa destrutiva em geral, né, com todos os relacionamentos amorosos e os de fraternos também, os de amizade, não era diferente, não era, ele tinha essa coisa muito autodestrutiva, de desafiar todo mundo para briga. Aquela época dele de mosca de bar, lá no início, quando era jovem, ele tinha uma época que ele ficava, os caras deixavam ele ficar, o primeiro bar que ele frequentou muito, deixavam ele ficar por lá e beber de graça, porque ele dava um espetáculo, sabe? Ele ia pra rua brigar com segurança. Atração turística. Era. Aí quando ele percebeu que a intenção era ele perder, ele começou a ficar um pouco mais, perceber que estava meio problemático, ele nunca podia ganhar. Quando ele ganhava, os caras não gostavam. Sim. E ele depois, na época que ele já estava famoso, a casa dele, os fãs iam na casa dele. O telefone dele, tem um poema dele que eu acho muito bonito, que ele fala assim, os caras me ligam, querem que eu diga o que faz para ser um bom poeta, para fazer sucesso. Eu também não sei. Porque, tipo, eu também quero ouvir palavras reconfortantes de alguém, é por isso que meu nome está na lista. E as pessoas conseguiam o endereço dele, iam para o ingresso para entrar na casa dele era 2 packs de cerveja. Traz 2 packs de cerveja e vem. E todo mundo ia para lá, e ele desafiava os leitores para brigar, sabe? O cara não tinha assunto, chegava uma hora que ele ficava muito constrangido. As mulheres com quem ele viveu mais tempo, a Linda Lee, a Faye, que foi a mãe da filha dele, que, com os relatos delas sobre ele, que viveram mais intimamente com ele, dizem que ele tinha pessoas de quem ele gostava muito, que ele era amigo por carta, e que quando encontrava elas ele ficava muito constrangido, ele tinha essa dificuldade muito grande de socializar, e aí ele estragava tudo, sabe? Mas assim, que ele no trato pessoal, quando não estava bêbado, porque tem isso, né? Quem já conviveu com uma pessoa alcoólatra sabe, quando as pessoas se transformam e ficam violentas, e, enfim, né? Perdem os limites totalmente. Quando ele não estava bêbado, ele era um cara gentil, as pessoas diziam isso, que ele era um cara gentil, que ele era um cara alegre, que ele era um cara divertido. E aí bebia e virava o maldito. Assim, de pegar fogo em casa onde ele estava em festa, sabe? De ter polícia a todo momento. Foi preso inúmeras vezes por causa de bebedeira e arruaça e briga de bar. Era isso, sabe? Não era legal, ele nunca idolatrou isso, ele sempre falou. Chegou uma hora que começou a se controlar um pouco mais, porque ele não queria mais voltar para a cadeia. Ele passou, tipo, alguns dias, não queria mais, não aguentava mais aquilo. E até isso ele começou a se controlar. Na época que ele ainda trabalhava nos Correios e precisava daquela grana. E olha bem, né? O cara é muito louco, vírgula, como eu já disse. Ele, durante a semana, ele não tomava porre, só no fim de semana. Ele pega, o que ele fazia? Ele ia trabalhar de madrugada, pegava o turno da madrugada, ele trabalhava lá nos despachos das mercadorias, para poder escrever durante o dia, porque o lugar onde ele morava era um quartinho com banheiro comunitário no corredor, e que os vizinhos reclamavam que parecia uma metralhadora, aquele tic-tic-tic da máquina o dia inteiro na cabeça. Então ele não podia escrever depois das 9 da noite, só podia escrever de dia. Aí ele pegava o turno noturno, já não era um cara jovem, já era um cara com quase 50 anos, e aí pegava um turno para poder escrever de dia. Né? Então, e aí só ele se embebedava no fim de semana, e toda vez que se embebedava era uma destruição. Ele teve acho que é Marina, acho que Martina é uma outra criança querida que eu conheço. A Marina, que a filha dele, que ele teve com a Faye, que também era uma artista, Faye, assim como ele se envolveu com várias mulheres que eram do meio artístico literário. E ele, assim, as pessoas às vezes falam, ele não foi um pai ruim. Não é o que a gente hoje entende como um bom pai. Porque nada nunca esteve acima da escrita para ele. Né? Então, ele sempre foi focado. Desde que ele começou a escrever, ele foi focado em se tornar o que ele acabou se tornando. Então, tipo, ele não era um pai ruim,
Era um pai, mas também não era tão presente. A mulher não foi um bom companheiro para a Fei. A Fei sozinha tinha que se esgueirar pela casa porque a criança chorava e ele precisava escrever, porque nessa época ele já tinha contrato com a Black Sparrow, que era do cara que editou ele por 30 anos, tinha que entregar escrito. Então é isso, né? O cara que não sacrifica as coisas quando tem um filho, ele não está sendo um bom pai. Alguém está se sacrificando por ele, né? Se ele tem um bebê em casa e ele não está se sacrificando, alguém está se sacrificando por ele. Então... Mas depois ele se separou cedo da Fei. Tipo, o fim de semana, o que ele queria fazer? Beber. E aí não saía com elas, não tinha tempo pra ela. Então era merda, né? Não era ruim, mas também era merda. Mas depois, se afastando dela, quando a filha dele foi adulta, ele foi muito próximo dela. Ele sempre foi muito amigo, nunca deixou elas financeiramente na mão, sempre cumpriu com as obrigações dele, e mais até, porque a Fei era ruim de administrar grana e sempre teve aí pra elas. Então, assim, os caras que se espelham nele, que se espelhem nessa parte também, né, da responsabilidade, né, de não deixar, não fazer filho por aí, deixar totalmente, né, que sejam um pouco melhores também. E outra coisa que eu sempre digo, até para as minhas amigas que são fãs de Bukowski, faz o teste do Mulheres. Pergunta pro cara se o cara é fã de Bukowski, qual é o livro favorito dele. Se ele disser que é Mulheres, corre. Mas o Mulheres é muito divertido, é um filme que ele é um livro, é um livro com uma dinâmica, elas vão indo e voltando, para ele, pro Bukowski foi o melhor, ele considerava o melhor livro dele. Eu acho espetacular. Em compensação, ele fez inimigas pro resto da Pra mim é um misto quente. Eu gosto bastante do Cartas na Rua, né? Eu já disse que é o primeiro e eu gosto. Primeirinho do Pulp, eu acho divertido, que é o último. Eu gosto do Pulp também, gosto da pegada do Pulp, que é bem diferente dos outros. Totalmente diferente. O Hollywood, eu acho que é um que eu não gosto muito, é o Hollywood. Mas o Cartas na Rua ainda me cativa mais. Ele tem tudo ali, o Pulp. O Cartas na Rua, o Pulp eu acho que é o único que ele não é claramente, ele não é autoficcional e ele não é claramente biográfico, mas ele é transformado. Né? A matéria dele era, como de todo mundo é, a gente não escreve sem sair da gente, né? Mas que a gente cria uma história das mais fantasiosas, uma distopia que seja, é a partir muito das experiências que a gente tem, a gente vai usar, assim. Conhecer um escritor é um perigo, óbvio que a gente usa tudo por escrito. É verdade. E aí, mulheres, assim, todas as mulheres eram mulheres da vida dele, e muitas não sabiam que ele estava escrevendo esse livro. E óbvio que para elas ele escreveu atrocidades, horrores, né? Super misógino. Então, assim, o cara que gosta de mulheres, ele não é um cara, ele não gosta de mulher de verdade, no sentido de como ser humano, sabe? É isso porque... realmente é pesado. Mas também ele é pesado com os personagens masculinos, né? A gente tem que dizer isso. Ele começa apresentando o Chinaski como um cara decadente, realmente, sabe? Então, assim, isso, só que... É que ele acha que é o misógino mais completo, né? Ele não gosta de ninguém mesmo. Ele não gosta de ninguém, mas ele bate... Não dá pra desculpar de forma nenhuma. Não tô desculpando. É niilista total, assim. Não gosta nem de si mesmo. O cara não gosta nem de si mesmo, né? Não gostar Não, eu acho que a pessoa que ele menos gosta no mundo, que ele menos gostava no mundo, era ele mesmo. Né? E o pai. Acho que ele odiava mais o pai. Ódio o pai. Os poemas que ele escreve pro pai dele são uma porrada, assim, né? Sobre o pai dele. É o pai dele em primeiro lugar, depois ele. O pai dele era Heil Hitler, né? O pai dele era Heil Hitler, assim, que ele veio da Alemanha com 2 anos, Bukowski. No misto quente, porque tem uma passagem que eu acho das mais horríveis, que nem é de violência física, mas, né, moral, psicológica, que o pai dele faz, que é quando ele, primeiras vezes que sai o nome dele em umas revistas grandes, junto com os nomes grandes da época, assim, saem textos dele e o pai dele descobre, porque até então o pai dele, quando ele sai de casa a primeira vez, que depois ele ainda volta, é porque o pai dele descobre que ele está escrevendo e joga a máquina dele longe e manda ele embora, né? Ele tem 20 e poucos anos. E depois ele volta e o pai dele está trabalhando de guarda no museu. E aí o pai dele descobre que ele está escrevendo numa revista, na época, né, que era bem conceituada. E o pai dele leva a revista para o trabalho, não diz que é o filho, como eles tinham o mesmo nome, que ele tem o mesmo nome do pai, Charles Bukowski, o pai dele mente que é dele os textos. E ele consegue uma promoção por causa disso, porque os caras, então tu escreveu, olha bem, o pai dele era muito filho da puta. Aí ele saiu de casa espontaneamente depois disso. Porque imagina, o cara, até isso, sabe? Foi uma violência que passou do limite para ele, foi aquela ali, de roubar o que... Até o sucesso dele querer roubar, né? Ju, e vamos ao ponto. O conflito
da Juliana feminista com essa relação tão intensa com Bukowski, porque tu sabe muito, leu muito, então tem uma proximidade muito grande, um contato muito grande. Então, assim, ó, eu acho que a minha carteirinha de feminista está sempre quase sendo rasgada, né? Mas assim, ó, tô tranquila, pode vir. Mas assim, como eu disse aqui, a gente tem que, não é não ler homens, é ler com olho crítico, ler com o olhar de hoje, ler apontando. É isso que eu falei. E outra coisa, é possível idolatrar um poema, é possível idolatrar um livro, mas não tem escapatória, não tem como ter sucesso idolatrar um homem, né? Ou um homem como uma pessoa. As pessoas são falhas, é um caminho para o fracasso idolatrar o homem. A gente idolatra o poema. Eu idolatro o The Crunch, eu idolatro o Estouro, eu idolatro o Coração Rindo, mas eu não idolatro o Bukowski. Eu acho incrível isso, essa pessoa que foi mastigada e cuspida, né, pela vida, inúmeras vezes pisoteada e que ainda assim conseguiu deixar esse legado que ele deixou. Né? E conseguiu, de alguma forma, assim, também transcender. Né? No fim da vida dele, ele tinha relações, ele viveu com a Linda Lee nos últimos anos, não era uma relação destrutiva como foi as do início. Conseguiu ser um pai legal, a filha dele tinha uma relação muito bonita com ele depois de adulta, né, porque ele morreu. Então ele conseguiu, de alguma forma, transcender. Né? Mas o feminismo para mim é mais do que isso, né? Do que postar hashtag Leia Mulheres, como eu posto muito, é ajudar as mulheres na prática. O que eu estou fazendo na prática na minha rede, o quanto apoio eu estou sendo dentro da minha rede de apoio, né? Ou eu estou só tentando me alavancar. Então eu acho que nisso eu estou bem tranquila, porque eu dedico muito do meu tempo e da minha motivação a outras mulheres. E é isso, então é ler também. E assim, como eu disse, talvez hoje eu não lesse, sabe? Se eu nunca tivesse lido, eu não ia numa livraria pegar um livro do Bukowski. Eu li num outro tempo. E também isso talvez seja um problema, sabe? Esse filtro que a gente faz, que impede a gente de ler clássicos. Porque não é só ele. Tá cheio. Tu pega homens da época dele, não vai escapar ninguém. Vamos ler, então, Tolstói, que eu gosto muito, que teve 10, 11 filhos e conseguiu escrever tudo isso, é porque alguém estava criando 10, 11 filhos dele, né? Uhum. E, além de tudo, a mulher do Tolstói ainda era quem... Exato, isso mesmo. Ele ficava narrando e ela ia escrever. Nossa, que fácil, né, gente? Vidão. Mulheres, quantos caras fizeram sucesso explorando mulheres? Então, a gente não vai ler nada. E talvez eu ainda sou de uma geração, né? Eu sou cringe. Talvez as meninas de hoje não vejam necessidade nenhuma de ler, e estão com toda razão. Tem tantas mulheres também pra gente se apoiar e pra gente se inspirar. Mas o fato é que eu li. O que eu fiz com isso que eu li? Né? Então, assim, me marcou, e tem poemas dele que, assim, realmente, na minha lista, assim, dos 10 poemas que mais me marcaram de todos os tempos, tem poema dele, assim, ó, nunca vai sair dali. Então, eu acho que é isso, é idolatrar o poema, idolatrar o livro, não idolatrar a figura. A obra, né, Ju? Eu até vejo como um exemplo que eu sempre dou, que a gente está entrando é mais ou menos na questão de dá para separar, né, autor da obra. Uma coisa que me vem sempre na cabeça, um exemplo que eu tenho para mim, assim, é por exemplo, o Lewis Carroll, né? Que era... o Lewis Carroll é pesado. Complicado. Né, pedófilo. E o livro dele, Alice no País das Maravilhas, é um livro que é cânone da nossa cultura. Mas tem controvérsias, né? De que, tipo, não é. Que a gente não tem dados concretos, mas tem muitos indícios. A inspiração dele foi. Total, o cara tirava foto de criança com roupas. Né? Pra mim tá claro, sabe? Sim. Mas, bom, vamos deixar ainda em aberto, mas, né? Assim, de forma geral, quando são coisas contemporâneas que a gente sabe, tipo, o ator tal que foi denunciado por... Eu bloqueio, de forma geral, eu hoje em dia não tenho. O Bukowski é a minha contradição, sabe? A minha grande contradição. Eu acho que por isso, porque eu li num outro tempo e esses poemas me marcaram muito e me ajudaram muito, inclusive, a atravessar um período bem dark. Então, eu acho que depois, quando eu me aprofundei de ver a vida dele, é tu ver isso, sabe? É tu conseguir entender o todo. As pessoas não são só o erro ou só o acerto, né? Elas são o somatório dessas coisas e nós somos contradições ambulantes. A pessoa, que a gente estava falando antes, né? A pessoa namastê, gratidão, perfeição, é a pessoa mais perigosa e mais falsa que tem. Sabe? Porque comenta hashtag gratiloso, já fico com medo. Gratiloso. Eu não sei o que eu sinto sobre isso.
Gratiluz. É demais. Eu já vejo o hashtag gratidão, já começa. Eu não sei de onde saiu esse negócio da gratidão, sinceramente. Eu às vezes fico tentando pensar na origem. Bíblia. Porque as pessoas. Acho que não, cara. A origem budista distorcida, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Mas eu acho que é muito disso aí, da questão religiosa. Mas não só o pessoal budista. Eu vejo muito evangélico com a cristão, tá lá a biografia, né? No Instagram cristão, não sei o quê. E hoje em dia tem umas outras coisas também, medicinas alternativas do... como é que é? Sintonize sua mente, mude os padrões, né? Como se fosse culpa tua tu ser uma pessoa negativa, deprimida, e que tu tem algum poder, essa coisa muito do controle, né? O controle sobre tudo, sobre os pensamentos, sobre as emoções. A gente não tem controle de nada. Quanto mais a gente controla, mais a gente está reprimindo. Controle é repressão. Tá reprimindo, isso vai te cobrar em algum lugar. Exato. Em algum lugar essa conta vai chegar. Eu já tentei me vulcanizar de alguma forma, não consegui, né? Então, aqui o Bukowski, eu acho que tem esse mérito também, que é de trazer tudo à tona, trazer tudo à superfície. Sabe? Tem um conto dele que eu acho que de todos, não só eu acho, de todos é o pior, que é um conto que é de estupro, que é de pedofilia, é um conto horroroso, que ele escreveu nessa época para uma dessas revistas que pagava horrores para ele, para escrever, e ele precisava de grana. E ele foi entrevistado sobre esse conto, e ele disse assim, que ele tentou entrar na mente desse cara, desse estuprador, desse pedófilo, porque ele começa o conto, tu começa sem saber o que vai acontecer. E tu tá junto com o cara, né? Tu tá junto com o cara, observando as coisas, e no fim o cara é pego pela polícia e toma uma coça. E então, assim, ele disse que quis escrever isso, entrar na cabeça daquele cara para fazer com que os caras percebessem o quanto eles são próximos com aquele cara, porque às vezes o cara nega, o cara não percebe que ele também é um estuprador em potencial, sabe? E ele disse, mas assim, é horrível de ler. Hoje em dia seria... Mas é nesses nichos específicos. O editor dele nunca quis publicar isso, se negou, o Martin. Mas ele publicou numa revista que pagou $1.000 para ele para publicar, uma revista pornográfica lá, que ele escrevia as coisas que o cara faz para ganhar dinheiro. Né? Sim. O Bukowski, a Daiane de Prima também, ela escreveu muito tempo pornografia para poder sobreviver. Então, e é muita violência, né? Quem escreve para esse nicho é um negócio que é de dominação, de violência, de submissão. É nisso que trabalha. Os Hot estão aí, né? Dizendo as coisas. A própria pornografia, que hoje em dia ainda é palatável e aceitável, é um negócio de escatologia e diminuição da mulher em todos os níveis, né? Sim. De violência. Eu tava vendo, esses dias eu tava vendo esses cortes de podcast, né? E aí um cara comentou um negócio, e como eu senti burro, inclusive, que eu não tinha me ligado, que esses podcasts só levam mulheres nos seus programas para falar sobre sexo, né? Então ainda mantém. Poxa, pior, né, cara? Então ainda é. A objetificação, né, da mulher, né, do corpo da mulher, da presença da mulher. Tem uma passagem que me marcou muito neste evento aqui, que está esse cartaz aqui, inclusive. Esse foi um evento que eu participei com o coletivo Mandinga, que era uma galera de Pelotas que eu atuava, eu e o Jairo, meu companheiro, essa ilustração é dele, até do velho aqui. E eu abri o evento lendo um poema do Bukowski. Pô, um poema, era o estouro, eu acho até. Ou era outro que eu não me lembro agora, na minha cabeça vai ser sempre o estouro. Mas assim, era uma performance, eu lia e eu jogava, as folhas, cada verso estava numa folha, eu estava lendo, jogando as folhas longe, assim e tal. Quando eu terminei a leitura, veio uma garota, não foi nenhum cara, foi uma garota, assim, e ela veio falar comigo correndo, mas ela não falou do poema, ela falou como eu estava isso, como eu estava aquilo, isso. E os elogios eram direcionados à minha presença física, sabe? Eu fiquei tão arrasada com aquilo, tão arrasada. Desculpa, foi a primeira vez que uma mulher reproduziu uma violência masculina comigo, sabe? E eu fiquei muito arrasada, porque, tipo, meu Deus do céu, eu tô ali pior do que nua pra mim, porque eu tô lendo um poema que é tão importante pra mim, tô me botando tão vulnerável, e a pessoa vem e atravessa isso, sabe? Eu achei aquilo, assim, terrível. E é isso, né? E ainda se usa muito disso, né? Da presença da mulher, quando é autores homens e autoras mulheres, os caras falam assim... e a fulana, e nós temos aqui a artista fulana, que também é muito bonita. Gente, o que isso tem a ver, sabe? Que diabos isso tem a ver, sabe?
E ainda é comum, infelizmente não mudou tanto quanto nós gostaríamos que tivesse mudado. E agora parece, inclusive, que há regressos, inclusive, bem, retornos, bem... Brasil ainda, né? Olha, vou te dizer uma coisa, que é melhor a gente nem falar sobre o Brasil, porque dá mais umas 2 horas de lamentos e urros, né? E latidos. Nesse aqui tem um poema dele, que é o Cão. Tá marcado no meu também. Que ele é exatamente, é incrível como ele é exatamente o que é. Vou deixar até aqui assim, se alguém quiser. Sobe mais um pouquinho. Página 235. Não tem aqui. Tá. É exatamente o mundo hoje. Não é nem o Brasil, é o mundo hoje. Ele fala que tipo, o cão não sabe distinguir um nazista de um republicano, de um comuna, de um democrata, e muitas vezes nem eu. Então, é bem isso. Mas ele também era essa figura totalmente apolítica, né? Uhum. É por isso que eu me identifico muito com o texto dele. Assim, tem um texto, até tu falou, né, que os caras diziam que ele podia ser fascista. Tem um que ele faz, que é o Hitler dominando a América. Que o Hitler faz ele, tipo, não morreu, ele tá velho, com 80 e poucos anos, e aí ele sequestra o presidente dos Estados Unidos e troca de corpo com ele. Louco, assim. Doido. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa coisa de ser apolítico e tô cagando baldes pra tudo, mas o texto dele se comunicava muito com a galera hippie, com a galera anticultura, da contracultura, embora ele fosse contra tudo isso, né? Mas ele acabou angariando esse público, porque era essa mensagem anticapitalista, essa mensagem falando da situação dos trabalhadores explorados pelo sistema, que ele denuncia isso em tudo, nos poemas, nas narrativas, né? Então, tipo, é isso, né? A gente vê vários movimentos artísticos que se dizem simplesmente pelo estilo e não por política, mas que, como efeito colateral, acabam representando todo o movimento do seu tempo, né? E ele faz isso. E ele acabou, as leituras dele era essa galera que ia, era essa galera contra a cultura, e a galera hippie, que era dos rolês que ele ia. E aí ele também falava trimal e tentava, porque ele sempre tentava, né? Mostrar para todo mundo que, tipo, vocês acham que são melhores, mas não são também. Exato. Por isso que não se enganem. Acho que também não são. Ju, exatamente. Uma coisa muito interessante. Tá rolando o lançamento do livro novo, né? E um crowdfunding, como é que é o nome mesmo? Agora Financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Eu tô ficando velho com uma velocidade impressionante. Tá ficando moderno, tá chamando de crowdfunding. É que era a única palavra que me veio na cabeça. Foi todo o léxico acabou do mundo. Não tem mais nada aqui. E fala pra nós sobre isso, como é que o pessoal pode apoiar, onde é que tá, dá um toque pra nós aí. Eu acho que que dia vai sair, acho que semana que vem já vai ter terminado o financiamento. Mas o livro eu vou ter alguns exemplares comigo depois que ele for lançado, e vai entrar no catálogo da editora Urutau, São Paulo, uma editora independente, e vai cair por minha caseira, depois que entrar no catálogo, eu vou direto com o Urutau, e eu vou ter uns também. Mas acho que o lançamento não sei exatamente quando vai acontecer, porque agora fecha o financiamento, é que vem a parte da produção. Tá pronto, ele tá pronto, né? Agora ele vai pra gráfica mesmo. Isso, né? Acho que um mês, não mais do que isso. Rapidinho. Tá aí, meu segundo filho está aí. Segundo só, mas pra mim tu tinha. Pra mim, o que eu ia dizer pra mim, tu tinha uns 8, 9 livros. Sétimo, eu acho. Sétimo? Quando a gente começa a fazer as contas assim, a gente percebe que. É o meu caso, assim, eu não tenho muito firme essa coisa de escritor comigo, né? E quando a gente começa a fazer as contas, pensa, poxa, já participei de um monte de coisa, acho que dá até para começar a dizer que acho que tu faz, eu escrevo também. É interessante, né? Eu me apresento hoje em dia como escritora, quando eu vou apresentar Parabéns um pela formulário firmeza. que me perguntam, eu acho que é muito importante isso, se colocar e mostrar que o escritor, ele existe, não é um hobby, como a gente falou antes. É a minha profissão, é a coisa pela qual eu mais me dedico, que mais exige de mim, inclusive. E é isso, eu me apresento. Faço outras coisas também, claro, mas eu sou escritora. Espetacular. Assim que eu quero ser conhecida, assim que eu quero que puxem minha ficha e vejam. Eu estava vendo uma live uma vez sobre um cara falando sobre ser best-seller na Amazon e tal. E aí uma das coisas que ele comenta é exatamente isso que você está falando, Ju, é tu te apresentar e fazer com que as pessoas escutem que tu é escritor, né? Tu que é escritor que está ouvindo aí, ou vendo, atorando a minha cara aqui,
te apresenta como escritor, porque aí as coisas começam a acontecer, não porque é mágica, ou porque é o segredo, aquele livro, né? O Segredo. O Segredo, bem lembrado. É porque as pessoas começam a ver, o fulano é escritor. Aí quando alguém vê alguma coisa que estão precisando de um escritor, aí lembra, o fulano é um escritor. Então, pum, aí te indica, olha só, te mandam coisa. Aí quando vê, que nem aconteceu comigo uma vez no WhatsApp, mandaram lá, um amigo me indicou um cara para fazer um teste para uma editora, um texto de uma editora, assim, de RPG e tal. Tipo, eu recebi por isso, sabe? Então, tipo, é porque eu disse que era escritor, meu amigo me indicou porque eu era escritor. Entende as coisas. Se a gente não depositar, né, a fé na gente, a moeda na gente, pois é. Convencer alguém. E quem que vai depositar se tu não depositar? Exatamente, né? Como é que tu vai convencer os outros? Tu vai vendendo um peixe que nem tu quer, sabe? Então, pois é, eu achei que depois do Barata Pacifista. Eu achei que depois do Barata Pacifista eu até lido melhor com isso hoje, né? Mas ainda continuo escrevendo e pensando, vai ser agora que eu vou me pensar, agora que eu vou acreditar. Eu vou ter que melhorar esse mindset aí, tá difícil. Olha que a gente associa muito com a parte editorial, né? Ter quantos livros tu tem pra te sentir seguro, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, né? O editar, o publicar e o escrever são coisas distintas. Tem a ver com oportunidades, com redes que tu faz. 4. Não, mas sabes que o material bem acabado também, tu olha e pensa, puxa, que legal. Porque o primeiro livro que eu publiquei foi o Para Onde Foram os Heróis. Eu olho para ele e penso, foi uma demo tape, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas foi, né? Tenho ele aqui. Foi. Eu olho para ele, puxa, aqui tu vê, né? Mas tem muito legal. Mérito, né? Eu acho que o primeiro tem mérito de ser o primeiro. Minhas primeiras publicações foram e-books que eu mesma organizei, eu editei, eu organizei, eu fiz tudo e distribuí gratuitamente lá na época do blog. São terríveis para mim olhando hoje, sinceramente, são terríveis, assim. Que bom que foi de graça. Mas eles existiram, né? Sim. E esse mérito de eu ter tido coragem de mostrar, e as pessoas baixaram, leram e até gostaram. Pois é, há quem goste, né? É impressionante. Não ficou só na amizade, né? A pessoa, é bom. Mas até gostaram. Né? Isso foi muito legal. É muito bom essa. A gente tá chegando. A Ju e eu somos praticamente da mesma idade, né? Eu faço 40 agora em setembro. Eu também. E tem dias de diferença. Que dia tu faz mesmo, Ju? Dia 15. Eu faço dia 20. Temos 5 dias de diferença de idade. Ainda sou mais velha desse. Tu é mais velha que eu. E aí, com o passar do tempo, a gente vai entendendo melhor qual é a sua posição. Não digo posição, mas suas vontades como escritor, né? E é muito legal, assim. Eu fico muito contente em ver o quanto tu te entendeu como poeta agora, porque um tempo atrás todo mundo me parecia meio perdido. Posso estar enganado, é uma percepção minha, né? Eu não estou dizendo que tu estavas perdida, mas depois teve um boom de lançamentos aqui na região, né, Ju? Que coincidiu mais ou menos com a época que eu lancei o Para Onde Foram os Heróis, a Andrea lançou o De Solas e Asas, o Paulo... Foi um pouco antes, eu acho, né? O foi 2017, acho que foi 2015, por aí. 2011 a 2015, mas é uma coisa assim. E o Paulo parou de escrever, ele lançou como é que é o nome? Razão do Absurdo, então uma galera lançou. E foi muito legal, assim, hoje tem uma galera, uma turma muito grande, assim, que se entendeu como escrita, e dá pra se dizer que tem... Que louco, né? A quantidade de gente de Rio Grande, né? De Rio Grande, a gente tava todo mundo muito empolgado naquela época, assim. Foi muito legal. E hoje tem uma cena usando esse termo ainda, né, parece que tem uma cena bem forte, e ela, aqui em Rio Grande, principalmente, ela tá muito nas mãos das mulheres, né? Tem várias, eu vou dizer os nomes que eu acompanho mais, a Delias, tu e a Andrea Pires. E nessa cena, assim, Ju, dessa produção toda, que tem produção pra caramba, eu não consigo mais nem acompanhar, pra ser bem sincero, assim. Essas realizações todas, como é que tá isso no teu coração, na tua... Muito feliz, né? Porque é isso, eu tenho as minhas... A Lena Fuão também publica bastante, Lena Fuão, minha amiga próxima. A gente se sente fortalecida, né? Porque a relação das mulheres no mercado editorial, das mulheres escrevendo, não é bem diferente da relação dos homens, pelo menos no passado, né? Não sei como se sentem hoje em dia. Não é uma relação de competição de eu querer superar a próxima, é uma relação realmente de eu me sentir fortalecida por ter outras mulheres publicando junto, de engrossar o coro,
de levar, né, de mudar, de mostrar realmente o mundo da perspectiva da experimentação de ser uma mulher no mundo. E por mais os homens, né, Pedro, seja legal o exercício de tentar ficcionalizar a respeito disso, não vamos chegar lá, porque não eu acho que o caminho do cara hoje em dia, que eu acho muito legal, eu conheço alguns que fazem isso, é trabalhar realmente essa masculinidade de outra forma, masculinidade transformada, que não é aquele, né, derrubar o mito da masculinidade tóxica do Hemingway, caçador, sabe? Boxeador. Boxeador, caçador, né? Derrubar isso e mostrar o cara vulnerável, o cara sensível, o cara que é pai, né, Rod? É um pai de verdade, não é o pai que não incomoda o teu pai que ele está trabalhando, né? É o pai que é incomodado, que é interrompido também, sabe? Eu acho que é isso transforma, sabe? É a gente não repercutir os erros do Bukowski, é a gente aprender com eles e fazer melhor e transformar. E eu vejo uns caras bem, bem legais na cena fazendo isso também, e eu acho bonito. Por mais que me fortaleça no cenário das mulheres, e é muito importante a gente ocupar esse espaço que nos foi negado por tanto tempo, é legal ver como os caras estão transformando. Alguns estão conseguindo, né? Alguns estão paralisados de medo. Os caras que fizeram sucesso há pouco tempo e agora não sabem mais sobre o que escrever, porque ninguém está mais interessado na autoficção do macho branco hétero com problemas com o pai. Ninguém está mais interessado nisso, sabe? Então, é bom esse incômodo, é bom que o cara paralise. Que o cara paralise e que tenha que se repensar, que tenha que se reinventar, porque o mundo não quer mais aquilo. E tem outras coisas para se falar também, né? Não é só, tipo... Tem que descobrir a veia artística, né? Mas eu acho que tudo atravessa isso. Qualquer assunto, tanto que tipo, a mulher escreve, ela não vai escrever, ela vai escrever da perspectiva da mulher experimentando o mundo, mas vai escrever sobre as mesmas coisas. As mulheres, né? A gente vai escrever sobre a experiência humana, né? Sobre estar vivo nessa merda de mundo. Sabe, sobre os mesmos dilemas existenciais que não mudam, né? Tá falando do Tolstói, os dilemas são os mesmos que a gente tá lidando, né? Mas tu acha que ainda segue nesse niilismo, assim, ou já tá se mudando um pouco? Eu acho que tem espaço para tudo, né? Eu acho que tem espaço para tudo. Mas o legal é a gente realmente entender isso, que independente de autoria feminina, autoria masculina, a mulher não vai falar só da maternidade, Sim. Ela vai falar de tudo. Então é isso, o Leia Mulheres, não é mulheres lendo mulheres, caras, leiam mais mulheres também para poder ter outra perspectiva do mundo, sabe? Sim. E é legal ver tantos autores contemporâneos mostrando outras perspectivas também. Tu sabes que tu falou uma coisa muito interessante sobre homens estar paralisados e alguns que conseguiram perceber o espírito do tempo agora. E eu tenho um pecado muito grande, que não consegui. Infelizmente ele está lá, que é um conto que eu escrevi, chamado Diálogos com uma Feminista Frustrada. Isso foi publicado no Poetas de Pijama. Poetas de Pijama, né? Poetas de... Porra, aquele conto uma desgraça. Que Deus o livre. E aí, bom, daí nos últimos tempos, e aí eu não sei, eu não posso te dizer o quão instintivo ou pensado previamente, assim, programado aparecem nos contos que eu escrevo, né, que ainda não publiquei nenhum, mas são vários, muitas protagonistas femininas. E eu não sei, tu falou sobre essa coisa dos que paralisaram, os que mudaram, eu me senti até bem, mas só que há um receio de comunicar isso, porque falando agora muito pessoalmente, a ideia do lugar de fala, essas, e aí eu tenho várias protagonistas femininas, eu tenho medo de publicar isso aí depois e soar, como é que se diz, esqueci o termo, eu tô ficando assim, muito mal, como é que é o termo quando o cara tá se aproveitando muito da coisa? Oportunista. Então tem esse sentimento um tanto confuso. Eu não impeço a aparição de mulheres nos meus contos, porque é natural e faz parte da ideia em si. Exato. Também, né? Exato. É isso, a gente experimentar, mas eu acho que o caminho é uma experimentação, né? Como também as mulheres escreverem com protagonistas homens, protagonistas masculinos, protagonistas sem, né, não binários também, mas a questão, eu acho que é o cara entender que transformar a coisa não é necessariamente dar o protagonismo para a mulher, porque a própria mulher, a escritora, está tomando o seu protagonismo. É entender quem é o homem que eu estou retratando agora, sabe?
Inclusive, talvez mostrar o cara tóxico lá, mas mostrar quais são os desdobramentos que tem hoje em dia desse cara, né? Como ele é visto hoje em dia. Eu acho que é isso, né? A gente pode tudo, como a gente falou antes, pode tudo em literatura, desde que a gente tenha intencionalidade, onde eu quero chegar com aquilo. Onde exatamente eu quero chegar. Eu não tenho nem todos os meus protagonistas em narrativa são mulheres, eu também tenho protagonistas homens, mas o que eu quero com isso? Onde eu quero chegar com isso? Né? A gente tem que ter isso claro, tendo isso claro, tá ótimo. a cara tapa e ver o que acontece, como vai ser recebido. Ju, escuta-me. Já temos 1h30 de entrevista. Ela foi, assim, numa fluidez muito adequada, inclusive, né? E a gente poderia ir mais. Ou a gente pode marcar outro momento para falar sobre muito mais coisas. Porque a gente dividiu a entrevista entre o Bukowski e tua trajetória, particularmente. E eu acho que tem mais a falar sobre tua pessoa, né? Muito mais, inclusive, acredito. Mas acho que não caberá hoje para nós, então a gente tem que encerrar. O que tu acha, Pedro? Eu acho que a gente uma pena, né? Poema, né, do Bukowski. Dolorido isso, né? Vamos terminar. Podes ler. Um poeminha? Acho que fica... Podia ler também, né, Pedro? Fica no teu... Posso. Lê um, eu leio um, já que muito tá bem. Com o livro aí. E eu vou ficar ouvindo-os. Meu gato acabou de invadir o quarto. Aqui tem um gato que é invasor. Ele abre a porta e entra. Tem uma que entra e ela é pior porque ela quer roubar os fones que estão nos meus ouvidos. Não deixa chegar. Eu tenho uma gata que rói os cabos dos fones aqui. Não dá pra ratear muito, não. Eu acho que eu vou fazer a leitura do Estouro, que eu falei tanto dele. Sim, é verdade. Inclusive, eu queria escutá-lo. É maravilhoso esse poema. Então vamos lá. Demais, tão pouco. Tão gordo, tão magro, ou ninguém. Risos ou lágrimas, odiosos, amantes. Estranhos com faces como cabeças de taxinhas. Exército correndo através de ruas de sangue, brandindo garrafas de vinho, baionetando e fudendo virgens. Ou um velho num quarto barato com uma fotografia de Annie Monroe. A tamanha solidão no mundo que você pode vê-la no movimento lento dos braços de um relógio. Pessoas cansadas, mutiladas, tanto pelo amor como pelo desamor. As pessoas simplesmente não são boas umas com as outras, cara a cara. Os ricos não são bons para os ricos, os pobres não são bons para os pobres. Estamos com medo. Nosso sistema educacional nos diz que podemos ser todos grandes vencedores. Eles não nos contam a respeito das misérias ou dos suicídios, ou do terror de uma pessoa sofrendo sozinha num lugar qualquer, intocada, incomunicável, regando uma planta. As pessoas não são boas umas com as outras. As pessoas não são boas umas com as outras. As pessoas não são boas umas com as outras. Suponho que nunca serão. Não peço para que sejam. Mas às vezes eu penso sobre isso. As contas dos rosários balançarão. As nuvens nublarão. E o assassino degolará a criança como se desse uma mordida numa casquinha de sorvete. Demais. Tão pouco. Tão gordo, tão magro ou ninguém. Mais odiosos que amantes. As pessoas não são boas umas com as outras. Talvez se elas fossem, nossas mortes não seriam tão tristes. Enquanto isso, eu olho para os jovens garotas, talos, flores do acaso. Tem que haver um caminho. Com certeza deve haver um caminho sobre o qual ainda não pensamos. Quem colocou esse cérebro dentro de mim? Ele chora, ele demanda, ele diz que há uma chance. Ele nunca dirá não. Uou. Silêncio contemplativo. Aquele momento para sentar. Né? Poemão. Sabe que eu não tinha lido esse ainda? Eu não conhecia esse. É um soco, né? Eu escolhi um aqui, que é do mesmo livro, que O Amor é um Cão dos Diabos, que é um que eu gostei muito e acho que fala um pouco daquilo que a gente conversou sobre o espetáculo, né? Então, esse se chama O Que Eles Querem. Valejo escrevendo sobre a solidão enquanto morria de fome. A orelha de Van Gogh rejeitada por uma puta.
Rambo correndo para a África, em busca de ouro e encontrando um caso incurável de sífilis. Beethoven ficou surdo. Pound foi arrastado pelas ruas numa gaiola. Chatterton tomou veneno para rato. O cérebro de Hemingway pingando dentro do suco de laranja. Pascal cortando os pulsos na banheira. Arthur trancado com os loucos. Dostoiévski de pé contra o muro. Crane pulando na hélice de um barco. Lorca baleado na estrada pelo exército espanhol. Berryman pulando de uma ponte. Burroughs atirando na mulher. Mailer esfaqueando a sua. É isso que eles querem. O danado de um show. Uma placa luminosa no meio do inferno. É isso que eles querem. Aquele bando de estúpidos, inarticulados, tranquilos, seguros, admiradores de carnavais. Uou. Eu gosto muito desses poemas dele de referência, que ele vai falando sobre escritores e faz comentários, acho muito legal. Ju, caso tenhas algo mais a dizer, diga-nos. Falei mais do que o homem da cobra. Falei até os cotovelos. Eu particularmente adorei a entrevista, né? Fazia muito tempo que eu não conversava tanto sobre literatura, ou ouvia alguém falar tanto sobre literatura, assim, de maneira tão à vontade, apaixonada. E quando é que a gente gosta é fácil, né? É verdade, né? E vai que vai, né? Impressionante. Pedrão, alguma coisa... Isso que eu estava nervosa, né? Acho que só vou reiterar a mensagem de que podemos admirar e cultuar um poema e um livro, não um homem. Muito bem. Acho que essa é a grande mensagem da entrevista em si. Eu digo pessoas. Sim, eu tenho problemas. Mas o homem é a pessoa que faz mais estrago no mundo. Não, concordo. Porque ainda tá nessas mãos calejadas e peludas. O homem a figura hegemônica, né? Sim. Exatamente. O homem lá do pedestal hegemônico, esse homem que a gente fala quando a gente fala do homem. E eles conseguiram... Esse meu segundo livro é isso. É muito sobre isso, essa experimentação da mulher no mundo, as violências e toda a exploração que são sofridas desde os mitos das mulheres, né? Das mulheres mitológicas já. E tu que gosta de referencialidade, Rod, tem bastante. Com certeza eu vou chegar nisso. Caiu. Ele ia se jogar no chão, se jogou na sarjeta, mordeu, tipo. Se jogou, eu falei mal do homem, né, do hegemônico, olha aí. No chão não passa. Ele tomou o trago dele e caiu, ou foi a gata que derrubou? Não, caiu sozinho, foi uma manifestação mediúnica. Ai, meu Deus. Pedrão, alguma consideração? Cara, que eu digo, se tem algum jovem lendo, ouvindo e nos vendo, eu digo só, cara, tenta separar a obra da pessoa. E a obra não precisa pagar o pato de quão merda é a pessoa. Não tem que queimar livro, tem que entender o que está acontecendo e pegar o histórico da coisa. Ler com senso crítico, né? Vamos ler e criticar, vamos pensar, não gostei, por que eu não gostei? Esse cara é um bosta, por que ele é um bosta? E como é que eu gosto do que ele escreve? Vamos pensar, vamos usar esse incômodo para alguma coisa. Um livro que eu quero ler agora, que está na minha lista, eu estou bem louco. Tô louco pra pegar ele já. Tá 12 pila, o e-book. É o Lolita. Nabokov. Como é que é? Nabokov. Vladimir Nabokov. É sempre um sobrenome tão esquisito que eu não sei se eu tô falando certo, mas é isso mesmo. Não sei se a pronúncia é essa. Esses dias de madrugada tava passando a adaptação cinematográfica, aquela lá bem antiga, e eu vi, e é muito incômodo ver aquilo. Mas é como a gente tava conversando. Mas existe, né? Mas existe, não é não. As coisas vão parar de existir. O problema é a romantização que o cara faz, né? Isso é problemático, não tem como defender, mas existe, a gente tem que pensar, olhar e ver e criticar. Eu não sei, realmente eu não conheço a história do autor, nem nada. Eu não sei se ele tinha algum desejo, alguma coisa assim, ou se é intencional de fazer a pessoa sentir essa repulsa, né? Então não sei o que dizer. Mas eu quero Desejo e repulsa andam de mãos dadas, né? A gente não tem como trabalhar, e é isso que a obra do Bukowski está recheada disso também, né? Desejo e repulsa.
Eu quero me aprofundar mais no Lovecraft. E eu li só um conto dele, que foi o Reanimator, né? Por causa do filme dos anos 80. E o racismo tu viu a adaptação que saiu agora da Cor que Veio do Espaço? Eu vi. Meu Deus, ainda tô traumatizada com o Nicolas Cage. Sabe que eu... Facas! Tem uma cena que o Nicolas Cage para assim e fala, facas! Eu tô traumatizada agora. Mas aqui em casa a gente é bastante fã de terror, o Jairo especialmente. Pois eu gostei. Sabe que eu vi muita crítica negativa do filme, eu gostei. Eu não sei mais se o meu senso crítico tá muito baixo, se eu tô sem capacidade. Eu gostei, pô, é legal isso aí. Eu não sei, é porque eu vejo muito trash, né? Pois a proposta é essa, né? Eu vejo muito... é isso que a gente tá falando antes. Qual é a intenção? A intenção é essa, então, pontos. Né? Sim, eu vejo umas 2 vezes por ano A Volta dos Mortos-Vivos, porque eu amo o filme. Eu amo o filme. Temos reviews do Romero, mas o Romero é mais sério, né? E aí eu tenho assim, então o meu filtro é diferente, sabe? Eu pego as coisas, achei legal. Achei excelente. Não gosto mais hoje em dia de terror gore, assim, eu não gosto. De filme de zumbi eu não consigo ver de forma nenhuma, mas eu gosto de terror psicológico. Eu tenho um psicológico, assim, eu gosto sim. O último. Agora a gente vai veredar pelo terror. Vamos mudar agora. Daí, olha só. Próximo capítulo. E daí o último que eu vi que foi psicologicamente bem forte foi o Hereditário, que me deixou. Tu viu Hereditário? Porra, Hereditário é uma pata louco, velho. No meio do filme eu tive uma crise de ansiedade. Cara, eu vou ter que segurar. Não, muito obrigado, já vou dispensar. Caraca, velho. Mas sabe que o Ju, mas vai com essa previsão que ele é incômodo, porque ele é. A atuação daquela mulher, Toni Collette. Cara, Toni Collette é brilhante demais. Ótimo. Porra, tá louco. E ela passa o estado de terror no olho, assim, que tu fica desesperado. Eu gosto de Larus, né? Quem gosta de Larus gosta de incômodo. Né? Pois é. 30 dias depois tu não te recuperou do negócio. Sim. Mas agora, assim, período de pandemia, eu acho que eu não tô com capacidade emocional para lidar com uma coisa. Entendo. Não, eu dei o Midsommar também, do mesmo diretor, do Hereditário, é um filmaço dos infernos. Mas. Já ficou dicas de filmes, né? Tá bom. É que eu fiquei apaixonado pelo Magrão, como é que é o nome dele? Ari Aster. O cara é louco. Aquele ali é louco, aquele ali tem problemas. Aí tu olha pra ele, aquele nerdzinho, esse aí é louco. Esse aí esse aí tem uma diferença aí. Ainda bem que ele tá fazendo filme, sabe? Porque daí o cara dá vazão pra isso e não incomoda ninguém. Mas vamos fazer depois um sobre filmes, então, que vai ser legal. Acho que a gente tem que finalizar por aqui, porque já deu 1h30. E claro, como a gente trabalha com tela, pode ser mais difícil para as pessoas ver. Se ninguém tiver uma consideração final, eu vou dizer o básico de sempre. Inscreva-se no canal, deixa um like, toca o sininho, segue a Ju, vamos deixar as redes sociais dela. Segue a Ju, que a Ju posta um monte de poemão massa. E tem mensagens desmotivacionais. Exatamente. E fotos do Jimmy. Dimitri. E gatas. Dimitri. E vamos de vez em quando o Jairo aparece ali. Muito de vez o Jairo é um cara discreto, né? Pô, eu sou fã do Jairo. É isso que é leonino, né? O leonino ele faz o blazer, né? Ele quer a popularidade, mas ele quer que ela venha assim, ó, sem ele ter que buscar por ela. A última vez que eu vi o Jairo nas redes sociais foi numa discussão sobre Star Wars, Star Trek, que eu pintei. Ele só hoje em dia ele trabalha muito, ele trabalha com jogo de tabuleiro, né? Pois ele jogo de tabuleiro e a parada dele, a curtição agora é essa. Sou muito fã dessas pessoas mais. A gente vai até tarde da noite, a gente joga às terças de madrugada e quando vê dá 4 horas da manhã e a gente termina o jogo e a gente fica falando 1 hora sobre os jogos. Vocês postam umas fotos dos jogos, dos tabuleiros, eu enxergo uma placa de circuito, sabe? É o Gaia, esse é o Gaia. O que tá rolando aqui, meu Deus? Eu não sou parceira pra todos os níveis, não, desses aí. Esse jogos que eu posso ganhar, os jogos que O Jairo me conta que a Ju joga dormindo e ganha dele. É que eu fico muito entediada esperando a pessoa que demora muito a jogar. Então eu durmo, eu não consigo ficar acordada, eu fico muito entediada. Aí quando eu acordo, eu sigo jogando. Ele conta que ela tá dormindo assim, quando vê, tá bebo, né? Quem bebe é o Bukowski. Quem bebe chega uma hora que não presta pra nada, né? Então eu bebo, durmo. Aí eu acordo. Aí o que vai fazer? Isso aqui. Aí quando vê, termina lá o jogo, ela ganhou e o resto tudo perdeu. Ela ganhou, o resto tudo perdeu. Assim. Perdeu feio, assim, a Ju ganhou.
Ah, E o não, resto eu isso é conto lá mito, embaixo, isso é assim. mito, gente. Não é sempre assim, é o mito que estão criando sobre mim, tá vendo? Não tenham tanta expectativa, não. Aqui em casa é no Até falei videogame, né, com o Gavé? Jair uma Arrepia. vez. Eu falei com o Jair uma vez, se botar a Ju pra jogar com a gente ali, é aquele monte de homem, a Ju vai ajudar um pau em todo mundo ali quando seja o jogo. Olha a expectativa, eu vou deixar vocês pensando isso e nunca vou jogar com vocês. É que eu não quero. Essa imagem. Eu não quero apelar para esses estereótipos, assim, mas uma vez eu vi uma postagem de Facebook, um memezinho, do cara falando que me parece, e aí a Ju pode fazer, digamos, cresce o que quiser, que porque eu vou falar, eu posso dar um receio, mas eu vou falar. Que a mulher generalizar. A mulher tem um senso de estratégia melhor. E o cara tava jogando RPG com as filhas. E aí tinha os lobos lá no negócio. E aí as filhas fizeram amizade com os lobos e deram comida pros lobos durante a jogo do jogo pra usar os lobos pra atacar o pai. O cara ia chegar matando os lobos, né? E elas, não, vamos alimentar os lobos e depois a gente vai usar eu eles. acredito muito que tipo, a socialização da menina desde pequena é de sobrevivência no mundo. Assim, a gente tá tão acostumado a ser tão cobrada, a fazer tanta coisa, o cara consegue se dedicar pra uma coisa de cada vez, não se exige tanto dele. Então a gente aprende a mais assim. Sim, vocês são mais. Não é que a gente tenha mais capacidade, não. É que é mais cobrado, é mais exigido. Essa coisa de multitarefa. Nenhuma mulher é multitarefa, a gente é sobrecarregada. Não é sobrecarregada, não Muito é multitarefa, né? Cara, mas é isso, mas a gente aprende a usar essas coisas ao nosso favor, não só ao nosso prejuízo. É isso aí. Com 1h40 de gravação, eu sou obrigado, eu acho. Eu não sou obrigado. Né, edita isso e corta, deixa 1h30, pelo menos. Nós vamos fazer uns cortes sobre os temas, tudo vai ser bem legal. Acho que é que a entrevistou muito à vontade, né? Tem muito o que falar, a gente vai falando de tudo. E aí é difícil, difícil parar, inclusive, né? Mas eu não sei, acho que agora a gente consegue terminar. O que vocês acham? Beleza. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Deixa o like aí, segue a Ju aí nas redes sociais, a gente vai botar aqui na embaixo. descrição também, para leituras de poemas, muito melhores Tem do de que tudo. Qualquer um que eu já tenha feito. E é isso aí, se inscreve, vai no sininho ali, que aquela porcaria vai te incomodar sempre que sair uma coisa nova. E seremos nós de novo. E comenta aí, me manda a merda se quiser. Diz aí qual é o poema favorito do Bukowski pra gente saber. Ó, a Ju fazendo uma chamada decente, nós aqui falando bobagem. E a Ju, não, faz o seguinte, escuta só. Deixa aí, bota ali, aí a gente vê qual é o teu livro favorito. Se for mulher, tu já sabe, tu é um cretino. Mulheres não. E a gente vai deixar também os links para fazer a compra do Toracotomia caseira. Acertei, né? Eu adoro a pausa que tu tem que dar. Vamos lá então, gente. Beijo para vocês. Se inscrevam no canal. Grande abraço.